Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas para mim aqui é de madrugada e eu estou sem sono. Dito isto, estou gravando mais uma aula. Essa aula vai ser voltada sobre lógica de programação em Java. E eu já estou arquitetando uma próxima seleção de vídeos, uma próxima sequência de vídeos voltada à lógica de programação e algoritmos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de lógica de programação, estamos falando com um computador, como o computador raciocina. O computador, ele não pensa sozinho, tá bom? Ele apenas segue regras que nós definimos. Em Java, que é o nosso contexto, isso funciona da seguinte forma. Por exemplo, a gente vai chegar aqui e nós vamos programar um Hello World. System.out print ln olá mundo. Isso aqui, esse código ele não é importante pelo que ele faz, mas pelo que ele vai mostrar. Existe uma estrutura lógica. No começo, aqui o main, o código começa aqui no main, na verdade ele começa aqui e ele vem rodando isso aqui tudo. Depois nós temos a instrução, que foi o que nós colocamos aqui, esse olá mundo ou hello world. E temos também um fim. Logo, toda a programação em Java acontece dentro dessa lógica organizada. Então a gente vai deixar essa parte aqui no comentário e nós vamos dar mais um exemplo aqui. E vou dar para vocês mais um exemplo, que vai ser um exemplo de lógica simples. No caso, vamos colocar um int idade igual a 20, if idade 18, abre chaves, fecha chaves. Tá vendo? Decorei aqui já. Tive que procurar o nome dessa parada, né? Poder lembrar do termo dela. Print ln. O ln também continua sendo muito importante, porque, como eu sempre digo, ele tem uma quebra de linha já inclusa. Então aqui nós vamos colocar no maior de idade. E aqui embaixo nós não vamos colocar nada, vamos continuar na nossa explicação. A nossa explicação aqui é lógica pura. Se a condição for verdadeira, algo vai acontecer e o algoritmo vai exibir maior de idade. E ele está validando se a condição é verdadeira. Entenderam? Então agora a gente vai falar do que? Nós vamos falar de sequência lógica. Em Java, as instruções são executadas de cima para baixo, linha por linha. Como, por exemplo, o Java vai ler essa primeira linha, essa linha e essa linha. Mas nós vamos dar mais um exemplo. Vamos colocar aqui um comentário e vamos dar um exemplo aqui um pouquinho melhor sobre o que nós estamos fazendo. Nós vamos dar no system.out print ln passo 1. Vamos copiar e colar esse código e ele vai começar a aparecer aqui também. Por quê? Porque ele é um passo que o Java vai começar a ler para poder entender o que está sendo passado. Conseguiram entender? Mas não se preocupe em entender exatamente tudo agora, porque eu vou explicar para vocês da melhor forma possível, assim que o vídeo for sendo decorrido, digamos assim. Conforme o vídeo vai progredindo, eu vou explicando das melhores formas para vocês. Dando continuidade à explicação, o computador ele nunca vai executar o terceiro passo antes do 1, porque, como eu disse, ele vai ler o primeiro código, então ele vai ler o passo 1 primeiro. E depois ele vai ler o passo 3 e depois ele vai ler o passo 2. O passo 3, no caso. Agora,
Vamos colocar o código com uma sequência errada de lógica. Vamos colocar aqui um int resultado, número, int número, agora vai assim. Então, aqui esse código está errado, porque não faz sentido essa variável estar aqui em cima se o código começa de cima para baixo. Vocês conseguiram entender? Talvez de novo, mas eu vou dar mais um exemplo, e dessa vez com o código correto. Vamos apagar esse aqui e vamos colocar o código correto agora. Então agora o código correto é o seguinte: nós vamos colocar um int número igual a 5, ponto e vírgula, int resultado, número multiplicado por 2. E primeiro definimos e depois nós usamos. Isso equivale para qualquer lógica que a gente vai criar. Primeiro a gente cria uma variável que vai ser usada abaixo dela e depois a gente vai programando de forma subsequente. É como se... não consigo pensar absolutamente nada nesse exemplo agora. Mas é como se você fosse atirar de um arco e flecha. Para você poder usar um arco e flecha, você tem que pegar a flecha em qualquer canto que esteja, pode ser nas costas ou do lado. Você pega essa flecha, você coloca no arco, você puxa o arco e você solta. É praticamente essa a lógica que a gente está tentando replicar aqui em Java. E a sequência lógica é respeitar o tempo das coisas dentro do código. Então nós nunca podemos forçar que o código entenda algo que nem a gente está entendendo direito. Porque se nem a gente entende, como é que o código vai entender? Se ele é todo certinho, se ele é todo programado para seguir uma linha reta, sem desvios ou sem distrações. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos partir para as instruções. Cada linha em Java é uma instrução clara. E aqui vai um exemplo muito simples. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma variável também. Todos os códigos aqui eles serão de variáveis, tá bom? Int A igual a 10, 2 pontos. Int B igual a 5. Int soma A mais B. System.out println soma. Vocês podem achar de primeira forma, quem não está familiarizado em Java, achar que o código está tudo certo. Mas não existe mais ou menos. Cada instrução faz exatamente uma coisa. E esse código ele não vai funcionar por uma série de fatores. Que eu não pretendo explicar ele agora, porque a minha ideia é explicar para vocês o que é uma lógica de programação em Java. E continuando, eu também quero dar um exemplo do que é o código confuso, que segue basicamente essa mesma linha de raciocínio. Um código confuso, ele é exatamente isso aqui, ó. Pode até parecer interessante a forma que ele está sendo escrito, mas ele acaba não sendo nem um pouco intuitivo no final das contas. Ele acaba não sendo muito preciso, ele não acaba sendo interessante, ele não acaba sendo didático. Ele funciona, mas não é de uma forma clara, não é de uma forma que seria fácil se você estiver trabalhando numa empresa e precisar que alguém futuramente tenha que fazer uma manutenção no código. Então talvez você tenha que colocar isso aqui. Esse código funciona para tal coisa. E ainda assim ele vai ser confuso. Porque para a pessoa que estiver mexendo, ela não vai ter a capacidade de analisar uma linha dessa. Talvez até tenha. Uma linha dessa com, sei lá, 3.000 linhas adicionais. Entenderam?
é complicado. Então a gente tem que ter uma organização. E eu vou dar para vocês um exemplo desse mesmo código, feito de forma mais legível, que ele vai ser escrito da seguinte forma: int x igual a 10, int y igual a 5. E, gente, é muito importante vocês se atentarem sempre ao ponto e vírgula ao final de cada código que vocês colocarem, para não dar erro. É normal, se acontecer de vocês esquecerem, é normal, vocês não precisam se preocupar em decorar tudo isso agora, vocês não precisam. Então, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai colocar agora um int z, ele vai ser igual ao x mais y. As instruções claras ajudam tanto o computador quanto o programador, que foi exatamente o que eu disse para vocês agora, para vocês se atentarem. Porque o código ele vai funcionar da melhor forma se vocês escreverem ele da melhor forma. E dando prosseguimento à nossa explicação, sem enrolar tanto, porque já deu 11 minutos de vídeo, eu não pensava que fosse dar tanto tempo assim de vídeo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai agora partir para a explicação de algoritmos. Aí vocês se perguntam, mas algoritmo não é o que a gente escreve? Sim, e não sei dizer exatamente com precisão agora, mas sabe aquela parada do gato de Schrödinger? Eu não sei falar essa parada certa. É como se o algoritmo fosse e não fosse ao mesmo tempo, porque se a gente não programa direito, ele acaba não sendo um algoritmo, mas ao mesmo tempo ele é confuso, é uma definição confusa. E antes da gente escrever em Java, deveríamos pensar no algoritmo um claro problema: mostrar todos os números de 1 até 5. O algoritmo ele tem que fazer a seguinte coisa: começar no número 1, mostrar o número, ir para o próximo, parar no 5. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que essa explicação que eu acabei de falar para vocês ela tem que fazer. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Não, eu estava dando uma pensadinha, porque como eu já falei para vocês aqui anteriormente, no primeiro vídeo e até mesmo no segundo, eu uso esse canal como uma referência de estudos. Então, eu explico da forma que eu mais achar que é certo naquele momento. Então, agora aqui a gente vai fazer o seguinte: system.out print ln. A gente vai pegar o i. Eu vou executar ele agora? Não, porque eu não quero deixar o código, o vídeo no caso, tão extenso. Mas a gente vai continuar nossa explicação baseada nesse código daqui. O for é a tradução direta do algoritmo para o Java. E agora a gente vai ter um exemplo da verificação para identificar se ele é positivo ou negativo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai apagar isso aqui, vai apagar isso aqui também, para não dar erro. E vamos fazer da seguinte forma: int número menos 3 if o número chaves system.out print ln número positivo. E aqui a gente vai colocar o nosso famoso else. A gente vai fechar as chaves e vai colocar aqui system.out print ln número negativo. O algoritmo decide, o Java apenas executa. Eu acho que vocês estão sacando mais ou menos como que funcionam os algoritmos aqui em Java. Pode parecer um pouco difícil de vocês entenderem agora, porque
Eu estou gravando esse vídeo complementar porque eu mencionei algoritmos no vídeo passado e eu não queria deixar pontas soltas, então eu tentei dar uma compilada no meu conteúdo e trazer ele para cá de forma mais sintetizada, de forma mais rudimentar, sem ser tão polido assim. Por isso que eu não estou testando nem mesmo os códigos, porque eu não quero deixar o vídeo tão extenso. E vamos dar continuidade à nossa explicação. Agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o programa. Quando juntamos várias lógicas e algoritmos, temos um programa. Um exemplo claro de um programa completo. E esse aqui é até engraçado, porque ele foi é uma referência do primeiro vídeo que eu fiz aqui no meu canal. Então acaba que é de fato uma referência. Isso é uma referência a Jojo. Meu Deus do céu, eu tinha uma referência a Jojo do nada. Meu Deus do céu, isso é o fundo do abismo. System.out seguinte, LN. E é por isso que eu acho que o Python acaba sendo um pouco mais interessante para quem está começando, porque ele é mais fácil de você programar. Você não precisa ficar digitando uma parada gigante para colocar só uma frase. Python não, você coloca print, entendeu? Parênteses e pronto. Você já tem ali um Hello World feito no Python. Acaba sendo muito mais fácil. E a gente vai colocar agora aqui o nosso também conhecido else. Pontual. Desculpa. Reprovado. Eu vou rodar esse algoritmo aqui só porque eu senti um pouquinho de nostalgia. E nem faz tanto tempo, hein? Tá vendo? Foi automaticamente aprovado. Por quê? Porque a nota aqui é 7. É um rolê explicar essa parada aqui. Vamos dar continuidade, que eu não quero me estender demais, que já tem 17 minutos de vídeo e já está acabando. Dando continuidade, o exemplo que eu dei agora da nota de aprovado e reprovado já é um programa funcional. Ele recebe dados, toma decisão e gera um resultado. E agora vamos conectar os conceitos. A lógica define a regra. Um algoritmo organiza os passos. E o Java, por fim, ele executa. E dando uma recapitulada no que eu já falei aqui no vídeo até o momento, hoje não aprendemos Java para decorar comandos. Hoje aprendemos o que? Lógica, sequência, instruções, algoritmos e como isso pode virar um programa em Java. E no próximo vídeo, agora vai, que eu tenho certeza, eu vou falar, no caso, do famoso ou não switch. E não se esqueça, linguagens mudam e a lógica não. Quem domina a lógica domina a programação. Essa aqui é a frase que eu quero deixar no final desse vídeo, para que quem estiver vendo esse vídeo, quem for que esteja vendo esse vídeo, ou até mesmo eu do futuro, possa usar esse vídeo como referência. E é isso aí. Esse foi o vídeo sobre algoritmos que eu fiz de última hora. E obrigado a todos que assistiram até aqui. É isso aí, valeu, tamo junto, é nóis.